Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. E no vídeo de hoje nós vamos finalmente encerrar a saga, o quinto capítulo, a quinta parte dos jogadores do Botafogo convocados para a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Alguns outros jogadores, não pela seleção brasileira, mas que também foram convocados e fizeram história na Copa do Mundo, tá certo? Vou falar sobre isso com vocês no vídeo de hoje. Nós vamos tratar da Copa de 94 até a Copa mais atual possível quando se trata de Botafogo de futebol e regatas. Deixa o like, comenta, compartilha. Se você ainda não assistiu às outras partes ou estava esperando para maratonar, bom, eu vou falar para você não assistir esse vídeo, voltar lá para a parte um e ir maratonando. Mas já deixa o like, compartilha, comenta também, porque eu quero saber o que você tem a dizer, tá certo? Roda a vinheta, bora pro vídeo, vamos começar com 1994. E, na verdade, a gente não deveria nem começar com 1994, porque naquele ano algo inédito aconteceu na história das Copas do Mundo para a seleção brasileira. O Brasil não tinha nenhum jogador do Botafogo convocado em 1994. Foi o período da globalização, né? Ali você já tinha muitos jogadores. Se na década de 80 você já tinha muitos jogadores que eram convocados do futebol europeu, você imagina em 1994, quando realmente a globalização no futebol começou a ser mais do que uma tendência, começou a ser uma realidade. Mas o Botafogo não teve em 94 nenhum jogador convocado. A gente poderia pular direto para 98, mas eu achei curioso esse fato do Botafogo pela primeira vez, depois de 30 até 1994, pela primeira vez, o Botafogo não ter nenhum jogador convocado. Mas em 1998 foram dois. Primeiro, Gonçalves, campeão em 1995 pelo Botafogo, inclusive fazendo parte de todo o ciclo para a Copa de 1998, quando o técnico do Botafogo era Zagallo. O segundo foi Bebeto, que voltou ao Brasil para jogar no Botafogo, exatamente visando uma vaga na Copa de 1998. Ele queria estar mais perto das vistas da comissão técnica da seleção brasileira, mais perto das vistas do Zagallo, e deu certo. Jogou bem, ganhou o torneio Rio-São Paulo em 1998, não vou lembrar de 99 aqui, dane-se 1999, mas ele ganhou o campeonato, a Taça Rio-São Paulo de 1998, foi muito bem naquela temporada e conseguiu a sua vaga para a Copa do Mundo de 1998. Em 2002, 2006 e 2010, o Botafogo também não teve nenhum jogador convocado para a Copa, mas pelo menos um de outra seleção esteve na Copa da África do Sul em 2010. Louco Abreu. Louco Abreu que chegou ao Botafogo em 2010, chegou ainda também com um pouco de desconfiança. Quem é esse cara que passou por 399 clubes e agora está chegando no Botafogo? Será que ele ainda tem traquejo para jogar? Uma coisa a gente sabe, ele é louco, mas será que ele ainda tem bola, apesar de ser louco? A gente já sabia, no Botafogo, terreno de loucura, se você é louco e é bom de bola, você vira ídolo. Com o Louco Abreu foi exatamente isso. Cavadinha, parado na esquina, doutrinando o rival. Louco Abreu marcou época no Botafogo. Jogou até pouco tempo, o torcedor do Botafogo gostaria que ele tivesse jogado mais. O torcedor do Botafogo não gostou quando ele foi emprestado ao Figueirense em 2012, mas ele teve uma grande carreira no Botafogo, tá? Ele marcou uma época, tem muito torcedor hoje que é torcedor do Botafogo hoje consolidado, porque foi consolidado pela geração de Louco Abreu e Herrera. Louco Abreu, na Copa do Mundo em 2010, protagonizou um dos lances mais incríveis da história do futebol. Na disputa de pênaltis contra a Gana, o Uruguai estava a ponto de garantir a sua classificação para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Mundo de 2010. E com uma cavadinha de tirar o fôlego, afinal de contas, como diria, já citei Luiz Roberto aqui, e como diria também Kleber Machado na Copa de 2010, ele não é louco à toa, meteu uma cavadinha e o Uruguai se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de 2010.
o Glorioso só voltou a ter um jogador convocado na Copa de 2014, disputada no Brasil. E depois de Germano, Pedrosa, Manga e Paulo Sérgio, Jefferson, falem o que for. Jefferson é o meu ídolo, já falei isso. Teve até um post no Instagram do canal do Medeiros, tá? Que eu até comentei lá no post dele, que ele tirou uma foto com o Louco Abreu. E eu postei, cara, são dois caras que se eu encontrar na minha frente, eu perco o dom da fala. Louco Abreu e Jefferson. São os meus dois ídolos recentes do Botafogo. Louco Abreu e Jefferson. O Jefferson, então, falem o que for do Filipão, sempre teve bons olhos para talento. Foi assim com o Jefferson, foi assim que conhecemos o Homem de Gelo. Nascido em São Vicente, São Paulo, no ano de 1983, o cara ainda nasceu no mesmo ano que eu, pelo amor de Deus, vai falar do meio, que é isso? Ele foi lançado por Filipão ainda no Cruzeiro, mas foi no Botafogo que ele fez história. Tanto dentro quanto fora de campo, é bom deixar isso claro. Quem não lembra dos bastidores, quando todo mundo queria que o Jefferson saísse do Botafogo em 2014, proposta ele tinha e ele decidiu, inclusive, colocando a sua passagem na seleção em xeque, ele acabou decidindo ficar no Botafogo. Se ele já era líder num time que tinha Seedorf, depois do que ele faz, ele vira mais líder ainda. Ele vira aquele cara que todo mundo escuta com atenção, porque ele tinha muito a dizer. Tá? Então, tanto dentro de campo quanto fora dele, o Jefferson fez história com a camisa do Botafogo. A primeira passagem dele foi entre 2003 e 2005, ainda jovem. Não deixou muita saudade, mas quando ele volta em 2009, ele volta sob aquele olhar de, pô, o cara já era um goleiro com potencial. Agora, voltando mais maduro, pode ser que dê certo. O Jefferson era o cara necessário para salvar o Botafogo do rebaixamento em 2009. E o Botafogo conseguiu isso. Com o Jefferson também em 2010, o Botafogo quase conquistou a vaga na Libertadores. Ou seja, com o Jefferson, o Botafogo saiu de quase rebaixado para quase classificado para a Libertadores de 2011. Olha o peso, olha o que o Jefferson faz com uma geração de torcedores do Botafogo, com uma geração de time do Botafogo. Tá? A segunda passagem mais marcante foi essa, que começou em 2009 e foi até 2018. Campeão estadual, campeão da Série B, ficando no Botafogo, injustiçado por Tafarel, porque ele fica no Botafogo e só porque ele comete uma pequena falha, nada demais. O Brasil joga completamente mal aquela partida, mas o Jefferson é taxado como culpado na derrota contra o Chile. Tafarel vai lá e tira o Jefferson para colocar o seu protegido, Alisson, que hoje está na Copa do Mundo. O Alisson dessa lista é o menor culpado de todos. O Alisson estava fazendo o seu trabalho, mas talvez naquele momento ele tenha sido promovido cedo demais por conta de uma palhaçada, só porque o Jefferson estava disputando a segunda divisão. Afinal de contas, você não pode ter jogador que não está na elite jogando na principal seleção do mundo, não é? Então, Jefferson foi injustiçado pelo Tafarel, que na época era o treinador de goleiros da seleção. O Jefferson tem 3 títulos estaduais com o Botafogo, os 3 fazendo a tríplice coroa, porque o Jefferson conquistou o título carioca em 2010 contra o Flamengo, em 2013 contra o Fluminense e em 2018 contra o Vasco. Ele conseguiu ganhar o campeonato estadual contra os 3 outros grandes do Rio de Janeiro. Jefferson até hoje é considerado, junto com Manga, o Wendel, Oswaldo Baliza, Paulo Sérgio, Jefferson é considerado um dos maiores goleiros da história do Botafogo. Desde então, de 2018 e 2022, não tivemos jogadores convocados. Mas em 2026, a gente tem uma chance enorme. Aliás, a gente tem 3 chances na convocação para a Copa de 2026. Se o Botafogo vai cumprir as 3 chances, não sabemos. Mas uma a gente tem certeza que vai acontecer. Danilo está muito próximo de ser mais um jogador do Glorioso convocado para a seleção brasileira. E junto com ele, correm por fora pelos flancos do campo Alex Telles, lateral esquerdo, e Vitinho, lateral direito. Carlo Ancelotti, inclusive, tem o nome do Vitinho na pré-lista de convocados. Será que o Alex Telles também tá? Fatalmente já deve ter saído notícia. Eu estou gravando isso aqui antes de ter saído qualquer notícia de pré-lista da seleção brasileira. Mas até onde eu sei, até a gravação desse vídeo aqui, num dia que eu não vou falar qual foi,
o Vitinho está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Fato é que os dois laterais do Botafogo estão fazendo uma grande temporada neste momento e o Danilo é quem vem fazendo uma grande temporada há mais tempo, onde vai sendo cada vez mais protagonista no futebol brasileiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas 5 partes de jogadores do Botafogo que serviram à seleção brasileira em Copas do Mundo, que venha a Copa do Mundo, que aconteça alguma coisa e o Brasil seja campeão. Eu estou completamente cético, eu não acredito que o Brasil será campeão pelo ciclo acidentado que tivemos. Mas continuo na torcida para que o Brasil ganhe a Copa do Mundo e traga a 6ª estrela. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.